O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus riram e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão. Eu e o Pai somos um. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Podemos sentar um instante. Essa semana, caros irmãos e irmãs, é o nosso tempo, assim, um tempo bonito, uma semana bonita, que é a chamada Semana do Bom Pastor. Nós tivemos domingo, o Domingo do Bom Pastor, sempre o quarto domingo da Páscoa é dedicado ao Bom Pastor, e as leituras seguintes durante a semana são continuidades do Evangelho do domingo. Eu falo isso porque as leituras de hoje, da terça-feira, elas ajudam a compreender o sentido de ser bom pastor. E para a gente bem entender, eu gostaria de partir dessa primeira leitura, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, onde que se conclui dizendo que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Durante a semana passada, anterior também, esses últimos 10 dias de modo especial, a gente acompanhou as primeiras perseguições dos apóstolos, que foram perseguidos, e conclui com o martírio de Estevão, a morte de Estevão. Essa morte de Estevão provocou uma grande dispersão. A leitura ela começa dizendo isso, por causa da perseguição, da morte de Estevão. Assim, os primeiros seguidores de Jesus se dispersaram, foram para tudo que é canto. Agora, por um lado, a gente pode dizer assim, temos a morte, o martírio, Estevão que é morto defendendo a fé cristã. De outro lado, essa dispersão. E a gente diz assim, essa dispersão, ela foi providencial para nós hoje, para quem nós somos hoje. Quando a gente estuda a história da igreja, sempre se diz assim que, obviamente a gente não pode afirmar assim categoricamente, mas sempre se diz assim, que se não fosse essa dispersão por causa do martírio de Estevão e a perseguição que os demais estavam sofrendo, talvez o cristianismo não teria se expandindo. Não teria, a gente usa a palavra assim, não teria vingado, Ele teria ficado restrito, naquele espaço. E com a perseguição houve essa dispersão, e os discípulos dispersos em lugar que talvez, quem sabe, muitos de nós, quando a gente sofre assim um susto, a gente é perseguido, a gente foge, a gente procura ficar quietinho, para que ninguém descubra a gente. Com eles aconteceu o contrário, eles se dispersam, e em lugar deles ficarem calados, no anonimato, para também não sofrerem o martírio, eles tornaram-se missionários entre pagãos. A leitura, aliás, ela vai dizendo que eles pregaram na Samaria, foram para a Fenícia, foram para Antioquia, foram para Chipre, dirigindo-se não somente para as comunidades judaicas, mas com um olhar todo especial aos gregos que eram pagãos.
Então, esse é um fato histórico, é muito interessante para a gente perceber assim, a nossa origem, né? Tanto a Antioquia, lá na Síria, ela se tornou uma comunidade referência para o início do cristianismo. E é muito interessante porque... Por que eles começaram a serem chamados de cristãos? Porque a gente pode dizer assim, no início, não existia um rito, como nós temos agora. Mas a forma da pregação, ela era muito semelhante ao judaísmo. Mas tinha algo a mais. Além de ser semelhante, tinha algo a mais. E os habitantes de Antioquia, na sua maioria gregos, pagãos, eles começam a perceber que há uma diferença entre o jeito dos discípulos serem. Então há uma diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e o jeito de ser da comunidade dos judeus. E essa forma de dizer assim, eles são cristãos, surge de uma forma espontânea, porque era o jeito deles diferenciarem. Olha, esses aí são aqueles que seguem Cristo, são os cristãos, né? E dos judeus. Então, é a primeira vez que, assim, as pessoas, à luz da pregação dos discípulos e dos apóstolos, começam a perceber a diferença que há entre, assim, o judaísmo e aquilo que pregava Cristo. Por isso são chamados, então, de cristãos, aos discípulos de Cristo. Ora, vai mostrar exatamente isso, que essa proposta, esse novo nome, né, cristãos, quer afirmar que se trata de uma realidade diferente, uma realidade nova. Eu faço essa retomada histórica, porque é fato histórico isso, porque esses pioneiros da igreja, eu dizia isso hoje de meio-dia, é muito importante para nós isso, da igreja de modo especial, localizada lá em Antioquia, eles foram missionários anônimos. De alguns a gente sabe o nome, que estão aqui. Barnabé, Estevão. Mas a grande maioria foram pessoas que se converteram, se dispersaram, como diz a leitura, e se tornaram missionários anônimos, seja lá em Éfeso, seja lá em Alexandria, seja em Antioquia, seja em Roma, em tantas outras comunidades cristãs ao longo dos séculos. E essas igrejas, para nós, é muito importante, porque a gente diz assim, são igrejas mães. São como que monumentos para nós, a tantos missionários e missionárias que a gente não conhece, desconhecidos. Que mesmo, e aqui vem, eu acho que o grande apelo é para nós, que mesmo sem eles terem uma missão recebida, uma missão oficial, sem assim, os primórdios da igreja, sem ter uma organização parecida, quem sabe, com o que nós temos hoje, sem ter ainda uma propaganda, eles de fato assumiram a sua condição de discípulos. Eles assumiram a condição deles de batizados. E foram animados pelo Espírito Santo, levando adiante essa belíssima obra, esse belíssimo trabalho de evangelização. A leitura de hoje é muito bonita, porque o que diz lá pelas tantas? Diz que depois que, assim, aquela notícia do que eles estavam fazendo lá chegou até a igreja de Jerusalém, o Barnabé foi lá ver o que estava acontecendo. E o Barnabé também, entusiasmado por isso, também deu testemunho, e disse assim, fiquem firmes nessa proposta de serem cristãos. E mais gente aderiu a isso porque perceberam em Barnabé, a leitura diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui está o tripé, que eu digo assim, o tripé da evangelização. A gente dá testemunho, não é tanto pelo blá blá blá, mas a gente dá o testemunho por aquilo que a gente é.
sermos bons. Sermos bons. Quem olha para nós tem que perceber que nós somos do bem, somos bons. Quem olha para nós tem que perceber que nós somos, de fato, cheios, inspirados pelo Espírito Santo. Que o que a gente prega, a mensagem, não é a minha mensagem, mas eu me coloco como porta-voz de Deus. E a outra, fé. Sem esses três elementos, não existe evangelização. Sem esses três elementos, não existe testemunho. Quando a gente lê a história primitiva da igreja, a gente vai perceber exatamente isso. Que o que arrastou multidões a se tornarem cristãos foi isso. Porque os cristãos não eram violentos, os cristãos não colocavam pesados fardos, eles eram bons, eram alegres. E cativavam as pessoas pela sua alegria, pela sua bondade, pela generosidade. E quando as pessoas olhavam para eles, pelo jeito bom deles serem, pela bondade que se expressava neles, isso só, as pessoas diziam, só pode ser uma obra do Espírito. E que aquilo que eles falavam não era uma pregação da boca para fora, mas era uma palavra que de fato era uma palavra de fé. Uma palavra que tocava os corações. E por isso ela atraía, e por isso convertia, e por isso as pessoas pediam o batismo, para serem cristãos também. Penso que aqui está para nós o exemplo e o estímulo, para hoje. Esse é o exemplo, é o estímulo para todos os tempos. Todas as vezes que a igreja ela se afasta desse tripé, ela peca. Sempre quando ela se afasta desse tripé, ela não atrai. Então, está aqui. Como Barnabé, o que nós devemos ser? Bons, cheios do Espírito e pessoas de fé. Aqui está a síntese da evangelização. Aqui está a síntese de toda a nossa catequese. Eu digo assim, o resto a gente coloca no meio desse tripé. Então, a primeira coisa é sermos bons. Deixarmos que o Espírito de Deus atue em nós. E sermos, de fato, pessoas de profunda fé. Agora, para sermos pessoas de profunda fé, talvez o Evangelho que nós já vimos escutando desde domingo, ontem, hoje e vai até amanhã, ele nos dá o direcionamento. Para nós, de fato, assumirmos, sermos bons pastores, como nos coloca, a gente precisa ter, de fato, para a gente atrair as pessoas, para que a palavra de Deus ela diga algo para a vida das pessoas, é de fato necessário a gente ter um permanente diálogo íntimo com o pastor. É preciso a gente se deixar confrontar também sempre com a sua palavra. E é preciso, sim, para que a gente solidifique a nossa fé, é importante a gente ter uma participação ativa nos sacramentos. Aqui está a base para nós. Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo, ele nos ilumine, assim como o Espírito Santo sempre iluminou aquela comunidade primitiva, que foi indo, que se dispersou, mas que não se escondeu. Mesmo dispersa, ela deu testemunho. E cada um nos seus espaços, seja lá no Chipre, seja lá em Antioquia, seja lá na Fenícia, onde eles estiveram, eles foram capazes de, pela força do Espírito, dar o testemunho da fé cristã. Aqui está para nós a base também no nosso tempo. Hoje, como que a gente dá esse testemunho? Nós também podemos dizer assim, nós somos pessoas, um povo disperso, norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, A gente também, nessa nossa dispersão, como que a gente dá o testemunho, onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Que Deus nos ajude, assim seja. Seguimos a nossa celebração.